Vamos lá! Começamos o capítulo com Uta desfilando pela capa, mostrando todo o seu físico e a sua forma de espadachim. Murata parece ter gostado da sua nova personagem, inédita em relação ao webcomic, já que até mesmo postou em seu Twitter uma arte dela. Na mensagem do capítulo, vemos que Uta está vestindo uma cor brilhante, na qual ela dança com a beleza da sua espada. Yo, Geekers, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 189 do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, a gente trouxe o capítulo extra ontem. Hoje a gente trazendo o capítulo oficial. Vamos aqui falar aqui. Na verdade, o capítulo extra também é oficial. Mas vamos falar sobre o capítulo que continua a timeline de One Punch Man. Mais ou menos a gente sempre está aqui uma semana sim, uma semana não, para falar sobre os capítulos. E estamos aqui mais uma vez para dar essa continuidade dessa história maravilhosa sobre o King. E tudo isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos. É importante você compartilhar nossos vídeos e também se inscreva nos nossos novos canais, né? O Reacts do Geek Brasil, o Vida de Geek, a gente sempre tá trazendo novos conteúdos por aí, então se inscreva, o link tá na descrição. Voltamos com Atomic Samurai observando que King estava na frente deles, e tanto Yayan, Okama e Bushido prestam atenção de que os motores do herói misterioso já está rugindo, pronto para entrar no combate. Atomic diz que King fala pouco e que finalmente havia o encontrado, e questiona se o personagem é mesmo forte. O herói diz para King que nunca viu o quão forte ele é com seus próprios olhos, e o amigo do Saitama questiona se Atomic havia vindo descobrir. O samurai diz para King lhe seguir, ou questiona se o herói quer lutar contra ele dentro do restaurante. King fica tão nervoso com a ideia de lutar contra o Atomic Samurai que acaba engasgando. O motor do King começa a disparar cada vez mais, enquanto todos os outros acreditam que a forma como ele engasgou é o som macabro do seu motor. Yayan diz que a sua situação é algo imprudente, enquanto Okama pergunta se tudo isso é uma grande brincadeira. Bushido diz que King está subestimando demais seu mestre e que isso vai custar a vida do amigo do Saitama. Atomic Samurai diz que o comportamento de King é de alguém corajoso como os rumores acabam indicando, e que sua espada será seu oponente. Mas ao engasgar, King colocou os seus hashis para frente, o que faz todo mundo entender que o amigo do Saitama estava querendo enfrentar Atomic com os seus talheres. Atomic percebe que seria uma luta inútil e pega uma das maçãs que estavam passando ali na esteira de comida, faz ali meio que tipo assim, trazendo para perto de si, e a joga para cima com um movimento incrível e entrega nas mãos de King. A maçã se desfaz na mão do amigo do Saitama em pequenos pedaços, o que deixa King espantado pra caramba, fazendo seu motor cantar ainda mais. King diz que a maçã lhe mostra um problema complicado, enquanto Atomic diz para King lhe seguir para fora apenas mais uma vez. Bushido e Okama ficam espantados com a expressão do mestre deles, dizendo que Atomic irá com força total e quer que King mostre seu verdadeiro poder. O samurai diz que medirá seu poder com King e emite uma pressão absurda contra o herói. Atomic diz que não perderá mais tempo conversando e que King precisa pensar nele como um monstro a partir de agora e se jogar pra cima dele. O motor do King começa a roncar ainda mais, enquanto o amigo do Saitama se questiona por que Atomic está sendo tão agressivo e que ele não está gostando dessa atitude. King está indignado que Atomic não sabe nada sobre ele e está suspeitando dele ser um vilão, e que isso é algo inacreditável, e se questiona se tudo isso é realmente para saber o quão forte ele é. King diz em pensamento que é alguém fraco, e ele continua pensando que quer gritar um pedido de desculpas e fica preocupado com Atomic quando ele saca sua espada. O herói, roncando, clama por ajuda, enquanto uma aura sinistra brota do seu corpo, fazendo o ronco ficar ainda maior.
Seu corpo todo está vibrando. Yayan começa a analisar a postura do King e diz que ele está repleto de aberturas, mas logo muda de opinião, dizendo que não existe uma lacuna sequer na defesa do personagem. Okama diz que consegue ver as aberturas no corpo do King, mas ao mesmo tempo não consegue mais ver. E Bushido começa a dizer que existe uma fina camada na pele do herói, que está tremendo sem parar, uma massa repleta de uma aura assassina. Yayan diz que King está criando uma armadilha para seu mestre com uma série de fintas. Bushido complementa, alertando que atacar uma defesa desse tipo precipitadamente resultará em um doloroso contra-ataque. Os samurais ficam abismados com a força do seu mestre, por ver o poder do King e ainda continuar seguindo em frente. O motor do King dispara ainda mais, enquanto Atomic Samurai prepara o ataque, mas de repente a aura do ataque cessa. Se segurando ali através do cabo da sua espada, o samurai diz que não gosta de ficar lendo seus adversários e questiona o que King fará agora, já que ele será o primeiro a atacar. Porém, King parece ter uma carta na manga. O grande herói grita para Atomic parar e questiona se ele havia esquecido que hoje era terça-feira e que por mais que ele houvesse esquecido, seu pupilo não havia. King dá de louco e aponta pro Yayan, dizendo que agora não precisa dizer mais nada. E se quiserem se envolver com ele, podem lhe procurar em outro momento. Atomic questiona King bravamente sobre o que ele quer dizer com isso, e ele responde que a composição da atmosfera é de cerca de 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Além disso, há pequenas quantidades de outros elementos, como o dióxido de carbono, metano, argônio, cálcio e radônio, sendo um elemento engatso pouco conhecido e capaz de causar um fenômeno orgânico Rosé ao reagir com a ponicerama presente na radiação. King complementa suas falácias dizendo que na última quinta-feira houve uma lua cheia e exatamente ao meio-dia de hoje ocorreu a dual esquatização e que dessa forma pessoas atentas já perceberam esse fenômeno, ou seja, que Yayan havia percebido que isso estava presente naquele dia e por isso alertou que o discípulo de Atomic já estava ciente disso. O King tá metendo louco total. King diz que naquele momento havia começado, enquanto o samurai não está entendendo nada que o herói está falando. King se vira para eles e pergunta se já ouviram falar da reação de Drusin e Bring. Todos ficam em choque com tamanha revelação, menos Atomic Samurai, que ainda está com uma cara de cético. King vira as costas e diz que se os dois lutarem, as coisas ficarão complicadas e que falará com Atomic outro dia. Mas o samurai é insistente e diz para marcarem outro dia naquele momento. Mas King está relutante, dizendo que não quer que ninguém morra desnecessariamente e com a situação do mundo, os dois possuem coisas melhores para fazer. King diz que ambos são heróis e por isso devem deixar isso pra lá. Mas Atomic está como um carrapato e pede para o amigo do Saitama esperar, fazendo King questionar se é tão impossível assim escapar. King pensa que revelará a eles que é uma fraude e que todos baterão nele, mas é melhor isso do que ser cortado ao meio. Quando o herói vai dizer algo, Atomic diz para King que ele conseguiu convencer de que estava errado, mas que vai lhe pedir um último favor, revelando mais uma maçã, passando assim uma nova missão para o amigo do Saitama: cortar a fruta com sua espada. King responde que ele é um amador para utilizar espadas, mas Atomic diz que está tudo bem. Ele possui uma habilidade semelhante como ler mãos, só que funciona ao ver alguém cortando algo com uma espada. Com essa habilidade, Atomic consegue saber que tipo de vida as pessoas levam, e foi assim que ele aceitou Yayan, Okama e Bushido como seus aprendizes. Atomic responde que a única coisa que quer saber agora é como um homem da estatura de King consegue cortar uma maçã. Ele entrega uma espada nas mãos do personagem e diz que a única coisa que ele lhe pede é que corte a maçã.
King prostra seus joelhos ao lado da fruta. Atomic e os aprendizes ficam atentos ao corte que o herói executará. O motor do King acelera ainda mais enquanto se posiciona. Ele segura a bainha da espada e 2 minutos e 40 segundos se passam. E ele coloca a espada de volta na grama, assustando todos os espadachins, fazendo movimento nenhum. King vira as costas e sai andando, dizendo que não conseguiu nem sacar a espada. E que naquela pose, seus braços atingiram seus limites na posição que assumiu. King diz que está muito nervoso, tão nervoso que não suporta ser observado e que está completamente acabado. O amigo do Saitama diz que está com medo de olhar para trás, mas mesmo assim diz que está na hora de voltar para seu julgamento com seu motor quase explodindo e a aura de Atomic Samurai fortemente atrás dele. Só que King continua andando e todos não chamam mais ele, o que deixa todo mundo sem entender nada. Os samurais perguntam como King pode ter ido embora sem cortar a maçã. Isso deixa Atomic Samurai paralisado. Atomic pensa que não conseguiu acompanhar o golpe do King. Não viu nenhum movimento, assim como o hit do seu mestre. O samurai revela que King nem percebeu que a maçã foi cortada. O homem que realiza habilidades divinas, passando desapercebido pelas lacunas das células de reconhecimento e percepção. Ele afirma que é inacreditável que haja mais alguém com essa capacidade como o seu mestre. Caraca, velho, algo que já era perfeito na webcomic, né, algo que já era perfeito na webcomic, que ficou ainda melhor no mangá, né, porque o Wano e o Murata colocaram todo esse backstory que não existe, né, ali, esse background, né, que não existe relacionado ao Nichirin, né, a forma como ele utiliza os golpes no capítulo passado, cortando ali em volta da maçã, né, meio que tipo assim, fazendo os golpes em torno da maçã e atravessando ali a fruta. E, cara, colocar isso em relação ao King pra melhorar a piada ainda mais, né, tipo assim, a piada já tava... Cara, quando eu li isso no webcomic, eu já ri horrores. Agora a situação fica ainda melhor, porque ele canonizou ali as habilidades do King em relação à espada. Isso pra mim, ó, foi algo muito, muito bom. Cara, é uma percepção maravilhosa que o Wano e o Murata conseguem ter em relação à sua obra. E, cara, que fantástico, que fantástico. King é um personagem excepcional mesmo. Vale muito a pena acompanhar o One Punch Man por todas as coisas que o Saitama faz, mas o King é uma parada à parte pra caramba. Atomic continua com seus pensamentos, dizendo que King nem percebeu que sua espada foi sacada e que se ele demonstrar um golpe que supere o Atomic Slash, ele não terá outra escolha a não ser ficar calado. O samurai diz que de forma deslumbrante ele cortou através dos olhares de desconfiança, como se fosse uma única espada a cortá-los em dois. Ele realmente mostrou um golpe notável. Atomic pensa nas palavras de King como apenas um amador com uma espada, mas se rende à forma monstruosa e inacreditável que ele é. Atomic Samurai volta a falar com seus discípulos. Ele expressa que fazia muito tempo que não se sentia envergonhado como naquela ocasião. Ele percebe que não é o momento para testar os outros e admite que ainda é inexperiente. Atomic Samurai decide recomeçar seu treinamento desde o início para melhorar as suas habilidades. Ele está ciente de que enfrentará desafios difíceis, mas mesmo assim pergunta a seus discípulos se eles vão acompanhá-los nessa jornada. King ressurge e começa a falar consigo mesmo. Ele expressa que não quer ser seguido por eles mais. Em seguida, ele decide comprar o remédio para o estômago e voltar para casa. King terá que recuperar seu intestino, que não deve estar nada bem.
o Atomic Samurai retorna a falar com seus discípulos e ele menciona que entre os heróis de nível avançado há aqueles que lutam para superar sua própria incompetência e fraquezas, mostrando grande esforço e dedicação. Ele quer evitar ser motivo de riso para esses colegas. Em seguida, seus discípulos respondem afirmativamente que seguirão, demonstrando que entende e estão dispostos a seguir o exemplo de dedicação de Atomic Samurai. E assim, o capítulo termina com King dando uma surra no Saitama em mais um X1 e o Prota chorando sangue com a derrota em suas mãos.